Boa noite, pessoal que está chegando aqui no Facebook. Está começando mais uma live de desenvolvimento humano, né? A última live de desenvolvimento humano desse ano de 2020, né? E vou estar trazendo hoje uma live com o tema espiritualidade no desenvolvimento de pessoas, né? O pessoal que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo a essa live de desenvolvimento humano, né? E a live de hoje é baseada numa enquete que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz nas redes sociais, no LinkedIn, né, onde eu deixei a seguinte questão: a espiritualidade, Deus, é influenciador no seu desempenho no dia a dia, né? Voltando aqui, a espiritualidade, Deus, né, é um influenciador no seu desempenho no dia a dia, ou seja, a espiritualidade ela influencia no seu cotidiano, né? Então eu fiz essa enquete, né, e deixei por 2 semanas no LinkedIn, né? E durante essas 2 semanas, 25 pessoas votaram, né? 64% delas votaram sim, né? Afirmaram que influencia, né? A espiritualidade influencia, né, no seu desempenho diário, no seu cotidiano, e 36% responderam não, né? Pegando o gancho aqui dessa pesquisa, dessa enquete que eu fiz, a gente agora a gente se compara essa pesquisa, né, uma pequena pesquisa, com os estudos que são feitos, né, que já foram desenvolvidos, né, já foram desenvolvidos em diversas áreas de conhecimento, né, e principalmente na área de medicina, na área da saúde, né, principalmente na área que trabalha a mente, no caso da psicologia, psicanálise ou entre outras áreas. Se a gente for dar uma pesquisada profundamente nesse assunto, a gente vai ver que estudos, né, a maioria desses estudos apontam a espiritualidade como um grande influenciador, um fator chave no cotidiano das pessoas, né? É um fator chave, principalmente na parte de desenvolvimento das pessoas. É um fator chave, principalmente no autoconhecimento das pessoas desenvolverem um autoconhecimento, né? É um fator chave para as pessoas se desenvolver em diversas áreas, né, da sua vida, né? Então isso mostra a ligação, né, dessa enquete que eu fiz, né, com os estudos que são apontados hoje como a espiritualidade sendo um grande influenciador, né, no comportamento humano, né, no desenvolvimento da pessoa no seu cotidiano, né? E no caso, quando a gente fala espiritualidade, né, quando a gente aborda espiritualidade, a gente está simplesmente abordando a gente está abordando fé e crença num ser maior. A gente está abordando fé e crença num ser maior, num Deus, um ser soberano, um ser soberano, né, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a relação de espiritualidade, né, que eu trouxe nessa pesquisa, né, e que diversos estudos apontam o seu benefício, né, para diversas áreas
da vida, de vida, né, da pessoa, diversas áreas, seja no trabalho, né, seja na vida profissional, seja nos estudos, seja na vida afetiva, familiar, né, e né, voltado para diversas áreas, a gente mostra a importância, né, da espiritualidade. E quando a gente aborda esse estudo, um outro ponto que a gente tem dialogado, né, e que eu consegui trazer de fonte nesses dias, fazendo algum estudo, é que a parte da espiritualidade no cenário como se diz, na área profissional, né? Na área profissional, ou até mesmo sendo como um grande influenciador no desenvolvimento econômico, né? E nesse caso aqui eu vou só fazer uma menção com relação ao desenvolvimento econômico, do modo das pessoas gerirem, né, os seus negócios, suas empresas, né? Todos nós sabemos que quando a gente toca no sistema capitalista, né, que é o modelo econômico mundial, né, que é o modelo econômico da sociedade há muitos e muitos anos, né, o que a gente vê do capitalismo, né, o que ele é taxado como um sistema opressor, ele é taxado como um sistema perverso, né, doutrinador, explorador, né, o capitalismo ele sempre foi taxado dessa forma, dessa maneira, né, é um capitalismo que explora a mão de obra, né, que limita as pessoas ao autoconhecimento, né? É um tipo de desenvolvimento, né, econômico que influencia, né, como se diz, influencia a sociedade como um todo, a ter o próprio conhecimento da pessoa, né, que tenta limitar, né, com seus produtos, né, com aquilo que ele vende, né, de forma que as pessoas acabam sendo alienadas por esse sistema, né? Então a gente vê, né, que ao longo da história da humanidade o capitalismo sempre foi taxado dessa forma, né? Mas agora, atualmente, né, no nosso tempo, nós vemos duas formas, nós estamos vendo duas formas de capitalismo. Infelizmente, nós vemos aquele capitalismo perverso, mas nós vemos o capitalismo consciente, né? O capitalismo consciente. Qual seria esse capitalismo consciente? Esse capitalismo consciente ele é muito falado num livro que chama Empresas Humanizadas, né? Pessoas, Propósito e Performance. Esse livro ele é vendido pela editora Alta Box, né? E os seus autores são Sisodia, Rolf e Chet, né? Que é esse livro aqui, né? Esse livro de cor vermelha aqui, né? E esse livro ele vai apontar, vai mostrar essa nova forma de capitalismo, esse capitalismo consciente dentro das empresas, das organizações, e também uma forma de desenvolver as pessoas. E o que está ocorrendo em muitas empresas? É justamente pensar, né, como se diz, o desenvolvimento de uma maneira consciente, de pensar o desenvolvimento de uma maneira sustentável. E muitas empresas no mundo, né, e, como se diz, estão caminhando para essa forma do capitalismo consciente, né, o capitalismo semelhante ao desenvolvimento sustentável, né, que se assemelha com o desenvolvimento sustentável. Por que estão caminhando? Nesse perfil de desenvolvimento econômico, o que nós temos? A gente não vai ter um sistema que prega a desigualdade social, não vai ver um sistema que prega a limitação
né, como se diz, da força de trabalho, de forma que ela não criem situações para que ela possa se desenvolver, no caso estudar, né, buscar o autoconhecimento. O que a gente está vendo nesse capitalismo consciente? As empresas, as organizações, o que elas estão utilizando como um ferramental para desenvolver as suas empresas em forma de crescimento, tanto da empresa como os seus colaboradores. Eles estão utilizando justamente a parte ligada à espiritualidade, né? Eles estão pegando essa parte da espiritualidade, essa parte do cristianismo bíblico. Como eles estão pegando essa parte do cristianismo bíblico? Eles estão fundamentando de escritores, né, que se fundamentam, que se inspiram nas escrituras, na Bíblia Sagrada, para escreverem, né, alguma biografia. Nesse caso nós citamos principalmente teólogos, reformadores. Então eles estão pegando esse exemplo, né, pegando livros ligados a de teólogos, reformadores, ou até mesmo, né, se inspirando nas escrituras, na Bíblia Sagrada, né, como modo de trabalhar os funcionários, de trabalhar o crescimento da empresa. Então o que eles estão usando? Eles estão utilizando a espiritualidade trabalhando a espiritualidade dentro das suas organizações. Eles estão trabalhando a espiritualidade na forma de desenvolver os seus funcionários. Isso aí é uma forma de capitalismo que vai na contramão desse modelo que oprime e espreme a sociedade e aliena a sociedade nos dias atuais, que é esse capitalismo perverso, né, que prega a desigualdade social. Ele vai na contramão. E quando a gente vê esse livro, né, que chama Empresas Humanizadas, Pessoas, Propósito e Performance, aqui no começo desse livro vai ter um coração, e dentro desse coração ele é formado por palavras. Só vocês prestam atenção, só as palavras que estão dentro desse coração. Acolhimento, cuidado, alegria, humanizado, compaixão, comunidade, amor, stakeholder, humildade, empatia, transparência, confiança, respeito, meio ambiente, cuidado, aprendizado, interdependência, harmonia, lucro, inteligência, autenticidade, emocional, integridade, inteligência, lealdade, transcendência espiritual, empoderamento, bem-estar, segurança, unicidade, colaboração, garra, objetivo comum, dom, sonho, elo, né, e valores, né? A gente vê a quantidade de palavras, né? A gente vê palavras positivas, né? E palavras positivas, e muitas palavras aqui que estão até citadas, né? São palavras que têm uma conotação espiritual, uma conotação com as escrituras, com a Bíblia, né? Que no caso aqui a gente pode colocar alegria, né? A gente pode colocar aqui a própria palavra espiritual, sonho, né? Elo, né? Tem diversas situações aqui, né? Entre outras, situações que, né, se conectam com essa parte espiritual, que é bastante discutida, né, no meio da religiosidade, desculpa, mas que está sendo levado para trabalhar de uma maneira sustentável e saudável no desenvolvimento das empresas e das pessoas, né, de levar as pessoas a um autoconhecimento, a uma disciplina no seu ambiente de trabalho, ou ter uma disciplina, no caso aqui, né, diária, uma disciplina em sua vida, né, no seu cotidiano. E aqui a gente mostra aqui, né, como se diz elo. O que é elo? Né? A palavra elo, né? Cria-se um elo. Elo quer dizer o quê? Uma aliança. Elo se torna o quê? Uma aliança, né,
que a aliança tem um formato redondo, a gente não consegue ver nem o começo nem o fim, mas na Bíblia mostra a aliança se fala de Deus com o seu próprio povo, né? Deus com seu povo, né? Fala muito, a palavra aliança é muito, né, citada na Bíblia. Aqui estamos falando de elo, né? Então a gente mostra, né, uma nova forma, né, e a própria assim, a interdependência. A gente cita aqui, por exemplo, interdependência, que a interdependência é a pessoa ser interdependente. Ela não é, como se diz, interdependência, né? Como se diz, ela não é refém, né? Como se diz, de uma organização, de um sistema que oprime, que aliena, que faz o que quer com ela, né? Que persuade ela, né? De uma maneira que, como se diz, que desgasta, assim, que vai só prejuízo para ela. Não, aqui vai dar algo que leva ao crescimento. E aqui a gente vê que ao longo desse livro, quando a gente fala de lucro, a gente fala de dinheiro, né? Quando eles abordam esse estudo, né, eles falam que isso não está acima de todas as coisas do ser humano, e sim o ser humano tem que se alimentar do espiritual. Você tem uma ligação, tem uma crença maior primeiro, entendeu? Valorizar isso em primeiro lugar, para depois, porque isso vai trabalhar o seu psicológico, vai trabalhar o seu mental, né, para que essa pessoa possa desenvolver as outras áreas da vida dela. Aí a gente vê, né, que esse livro, né, é totalmente o oposto dos livros que tratam-se de capitalismo, de desenvolvimento, né, econômico, né, porque os outros livros, né, mostram um capitalismo perverso, opressor, né, dos que só favorece os donos dos meios de produção, né, que prega a desigualdade social, né, que prega a exploração da mão de obra, né, e não vê, como se diz, nenhum lucro, não vê nenhum ponto, não dá nenhum ponto positivo, não cria nenhum ponto positivo, né, para o profissional, né, para o indivíduo, né, que trabalha ali, que leva a sua força profissional no cotidiano. Então a gente vê totalmente a diferença. E outro ponto desse livro que eu estou lendo, esse livro, o capitalismo consciente, né? Ele, como se diz, ele trabalha, ele é consciente de forma assim que ele pensa, né? O capitalismo consciente, porque ele pensa antes de agir, né? Ele não vai, como se diz, não vai agindo sem pensar, né? Igual, como se diz, o perverso, né? Oprimindo as pessoas, oprimindo a força de trabalho, ou a própria sociedade, né? Por meio da alienação. Mas pensa, né? E tem consciência, né? Daquilo que está fazendo. Nesse caso, o que a gente vê nesse estilo de capitalismo, né? Que é o capitalismo consciente, né, que procura trabalhar essa parte do desenvolvimento humano, da parte espiritual, né, da parte comportamental, trabalhar as emoções do profissional, né, em prol do desenvolvimento do profissional em si e da própria organização. Ele visa o quê? Uma coisa que o capitalismo perverso não oferece, né? Ele oferece coisas que o capitalismo perverso não oferece. Qual é? Valorização profissional, né? Salários, como se diz, altos salários, né? Não tem a exploração de mão de obra, prega a interdependência e a independência do ser humano buscar o autoconhecimento, né? Então, o capitalismo consciente simplesmente ele leva o profissional, como se diz, a ter total liberdade de buscar o autoconhecimento. Ele não limita, não oprime, né? Então essa é a forma do capitalismo consciente, onde é trabalhado a espiritualidade. E o nosso foco aqui é trabalhar justamente a espiritualidade no desenvolvimento das pessoas. Antes da gente tocar aqui à frente,
Já vou agradecendo aqui a participação de todos que estão acompanhando essa live, né? Daniel Ribeiro, José Rodrigues Sanguinete, Cacaroto Demolidor, Valdelice Santos e Ismael Neton. Então, o que a gente fala é espiritualidade como desenvolvedor de pessoas, né? Espiritualidade no desenvolvimento de pessoas, né? A gente vai tocar aqui nesse assunto porque justamente o que os estudos, né, apontam. Eu não preciso citar fonte, foi a revista tal que citou, né, Forbes, foi a revista, foi um site cristão que divulgou, não, mas todos os estudos que apontam, né, que as pessoas que não procuram desenvolver a parte espiritual, elas vão ter problemas em diversas áreas da vida delas, né? Elas vão ter dificuldade para se dar bem ou desenvolver no cotidiano, como se diz, organizar a vida delas, independente de qual área que seja a parte, como se diz, de conexão espiritual, né, da vida, intimidade, né, com o ser maior, seja a vida conjugal, seja a vida profissional, seja a parte de estudos, né, essa parte do equilíbrio mental, né, que diz o comportamento, né, a parte de ela se controlar a si mesma, ela vai ter dificuldade, né, de desenvolver essas áreas, até mesmo de lidar com o seu semelhante, até mesmo de lidar com o seu próximo, né? Então, os estudos já indicam isso, né? Então, o desenvolvimento humano, ele bate muito nas escrituras, na Bíblia, como se diz, o desenvolvimento humano que trabalha justamente o ser humano, que me diz que o desenvolvimento humano, como se diz, a gente fala, o verdadeiro, aquilo que procura estudar as pessoas, aquele que procura desenvolver as pessoas. Ele vai sempre bater nessa parte espiritual, ele vai colocar, vai trabalhar essa parte espiritual e colocar ela como prioridade. Como a gente fala prioridade, pessoal, é uma coisa que a humanidade ela não enxergou até hoje. Nós estamos no século XXI, né? Nós estamos no século XXI, né, como se diz, no mundo pós-moderno, 2021, é uma coisa que a humanidade ainda não enxergou. Como assim a humanidade não enxergou? Justamente que estudos apontam também que a maior parte das pessoas elas não buscam trabalhar, desenvolver a sua parte espiritual, né, para depois procurar desenvolver as outras áreas, né? Trabalhar espiritual como forma de benefício, né, para as outras áreas da vida dela. Então, estudos apontam que a maior parte da humanidade, das pessoas, elas não fazem isso, elas não têm o costume de fazer essas coisas. Não? Então, a gente vai ver dados, né, principalmente alguns dados cristãos, alguns sites cristãos, algumas informações de sites cristãos, eles apontam assim que mais da metade dos cristãos eles não têm o costume de ter uma vida diária com Deus, uma intimidade com Deus, né, no seu dia a dia. Então esses estudos, né, se a gente for, vocês podem pesquisar em qualquer site de pesquisa, vocês vão encontrar isso, né, que a maioria das pessoas hoje, mais da metade dos cristãos, esse que foi um público feito na religião cristã, dentro do cristianismo, que a maior parte deles não buscam essa ligação, essa conexão com Deus, né? E isso afeta muito o desenvolvimento das pessoas, né? Afeta muito o comportamento das pessoas, isso afeta muito o relacionamento das pessoas, né? Seja na empresa, seja com a família,
né? Seja a vida profissional, né? Então, a gente já vê o impacto, né, que a espiritualidade pode provocar nas pessoas, essa intimidade, essa ligação com Deus, para que a pessoa não possa tropeçar, né, não possa fazer nada errado, ou, como diz, quebrar a cara, né, ou, como se diz, andar em si, fazer tudo ao contrário, né? E a gente, até a Bíblia, a gente mostra essa situação de a gente ter como diz, essa conexão com o ser maior, essa intimidade, né, buscar uma direção, né, nesse ser maior, né, que é Deus. A gente tem aqui o exemplo, né, quando cita as Escrituras, né, quando a gente cita as Escrituras, por exemplo, a gente cita o livro de Jonas, né, por exemplo, né, o personagem Jonas, né, acho que todos aqui já conhecem essa história bíblica, né, o profeta Jonas, né, o que aconteceu com o profeta Jonas, né, Deus deu uma ordem ao profeta Jonas, né, justamente ao que ele fosse até, né, a cidade de Nínive, né, que ele fosse lá e fosse na cidade de Nínive, pregasse o evangelho ou levasse a palavra de Deus para lá, né? Mas só que Jonas foi desobediente a Deus, né? Jonas é obediente a Deus. O que aconteceu com o povo de Nínive? O povo de Nínive, os ninivitas, eles eram muito endurecidos, eles eram muito incrédulos, o coração deles era muito duro, né? Eles não se curvavam a Deus, eles não se voltavam ao Senhor, eles não adoravam a Deus, né? Eles eram incrédulos, eles preferiam acreditar, adorar outros ídolos, outros deuses, do que acreditar em Deus, né? No Deus Criador. Então, Jonas foi designado justamente para evangelizar os ninivitas, para pregar o evangelho. E Deus dá essa ordem para Jonas, só que Jonas desobedece, né? Ele foge dessa conexão, dessa intimidade, desse entendimento com Deus. Qual a maneira que ele foge desse entendimento, né? Dessa conexão com Deus? Ele arruma um pretexto, né? Na sua própria mente ele arruma um pretexto. Qual o pretexto dele? Eu não vou porque os ninivitas são incrédulos, os ninivitas não acreditam em Deus, os ninivitas são duros de coração, né? Eu não vou obedecer ao meu Senhor. Então, o que acontece nessa história, a chave da história, né? Deus manda Jonas seguir o caminho, né? Manda um caminho, manda Jonas ir por esse caminho, né? Como se diz, ir para a direita, né? Mas Jonas vai lá para a esquerda e pega um outro caminho, né? E a história conta que ele desobedece a voz de Deus, entra para um outro caminho, né? E acaba adentrando uma embarcação, né? E nessa embarcação, né, ele é tido como um estranho, né? Vai vir tudo contra ele depois, né? Ali, quando ele entra naquela embarcação, né, as pessoas, as pessoas que estavam ali, os tripulantes que estavam ali na embarcação, o chefe da embarcação, né, pega ele e joga ele aonde? No mar, né? Quando ele entra, ele é tido como desconhecido, né? Porque mais ele é tido desconhecido, né? Porque ele já foi pelo caminho errado, ele já desobedeceu a Deus, né? E ele pensando que ele seguindo o seu próprio caminho, indo o seu próprio entendimento, ia dar certo. Aí aqueles tripulantes que estavam ali pegam Jonas e jogam ele aonde? Joga ele no mar. E quando joga ele no mar, né, ele é engolido, né, por um peixe, né? Então ele é encontrado ali na barriga de um peixe. Então, né, a gente vê a desobediência do homem. A gente vê aí na história de Jonas a desobediência do homem, né? Muitas vezes, né, como se diz, Deus nos mostra um caminho, né? Como se diz, para o cristão, né? Para a gente seguir ele, seguir os teus mandamentos, seu estatuto, né? A sua lei, mas não, nós preferimos o mundo, nós preferimos seguir os conceitos do mundo, né? Nós preferimos seguir aquilo que
que o mundo produz, como se diz, as ideologias, os estilos, que o mundo produz. Aí a gente acaba caindo, entrando nessa ideia, querendo fazer tudo no nosso próprio conhecimento. Aí que nós tropeçamos. E isto vale justamente a diversas áreas do nosso cotidiano, Muitas vezes é no nosso trabalho, na nossa profissão, existe um caminho mais fácil, existe um caminho de se trabalhar em equipe, Existe um caminho como se diz, não só da gente falar, mas também a gente ouvir o nosso companheiro, o nosso semelhante, e muitas vezes nós desprezamos isso, E preferimos agir da nossa maneira, e muitas vezes é aí que a gente cai, aí que a gente tropeça, Não ouvir as pessoas, e primeiramente não ouvir a lei de Deus, Ouvir a voz de Deus. Talvez, por exemplo, as pessoas que vai nessa contramão, como diz, os Jonas da vida, que não querem ouvir Deus, eles querem resolver os problemas na sua vida profissional, os problemas na sua vida financeira, conjugal, espiritual, da sua maneira, do seu próprio entendimento, ou muitas vezes com ideologias que o mundo planta. Aí a pessoa vai, cai, se desgasta, chega numa tensão de estresse grande, acaba tendo depressão ou outro tipo de doença, justamente por não ouvir. Talvez, aí a gente vê quanto a parte espiritual é importante no desenvolvimento do ser humano. A gente vê tanto que a parte espiritual é importante e carece que seja trabalhado primeiro o espiritual, Por quê? Porque a parte espiritual, a conexão com Deus, ela nos ajuda a desenvolver as demais áreas, Ela é um caminho que leva o ser humano a desenvolver as demais áreas. É o caminho que leva a pessoa a chegar ao autoconhecimento, Por exemplo, quando a gente fala nessa situação do autoconhecimento, A gente vê quanto a ligação, a espiritualidade, como se diz, ao estudo das escrituras, da Bíblia, as histórias, tem a ver. Nós pegamos aqui o exemplo agora de Salomão, Salomão é filho de Davi, Salomão é filho de Davi. Então ele, como diz, ele herdou o reino de Davi, seu pai. Quando ele herda o reino de Davi, ele é o herdeiro de Davi, Agora, o que Deus fala com Salomão? O que tu queres? O que tu pedires, Salomão? O que tu pedires, eu concederei a você. O que tu pedires, eu te dou. Então, Salomão podia pedir tudo. Riqueza, podia pedir, como se diz, força, podia pedir um grande exército, Podia pedir o que foi. Ele não pediu nada material. O que ele pediu? Sabedoria. A única coisa que ele pediu para Deus é sabedoria. E Deus deu Salomão sabedoria. Salomão foi um dos homens mais sábios da história da humanidade, contado na Bíblia, da história da Bíblia. Na história da Bíblia, um dos homens mais sábios da história da Bíblia, de uma sabedoria incrível, que as pessoas ficavam persuadidas pela sua sabedoria, por aquilo que ele falava, a ponto de outros reinos, pessoas, povos de outras regiões irem até Salomão, para ver a sua riqueza em sabedoria, e por essa sabedoria ele ganhou o que mais? Ele ganhou riqueza, ele se tornou um dos homens mais prósperos da história da Bíblia, Mas só que essa sabedoria de Salomão, só durou o tempo que ele esteve com Deus, Essa sabedoria dele só esteve no tempo que ele esteve com Deus, que ele esteve perto de Deus, Por quê? A sabedoria de Salomão, ela fruiu, como se diz, ela persuadia as pessoas, ela encantava as pessoas, ela despertava
o interesse das pessoas a querer conhecê-lo era justamente com a intimidade de Salomão com Deus. Salomão teve sabedoria enquanto ele esteve andando com Deus. Quando ele se desviou, acabou-se a sabedoria dele. Né? E quando acabou a sabedoria, né? Ele seguiu outro caminho. Né? Salomão era sábio, né? Era um dos homens mais sábios da Bíblia. Né? Mas ele era sábio quando ele andava com Deus. Mas aí depois ele desviou do caminho de Deus, o caminho que seu pai andou, né, até a sua morte, né, que era o caminho com Deus, né, de viver sobre a dependência de Deus. Né, ele desviou desse caminho para viver na dependência de quê? Dos homens, para viver na dependência dos ídolos. Então Salomão saiu, se afastou de Deus, né, e começou a se relacionar com o quê? Com povos estranhos. Né? Ele começou a se relacionar com povos estranhos. Né? E ali ele começou a adorar ídolos, deuses estranhos, né? Se relacionar com mulheres que eram pertencentes, né, a povos, né, inimigos do povo de Deus. Então ele foi totalmente na contramão, né, do propósito que Deus tinha para a vida dele até no final, né, da vida dele. Né? Ele foi desobediente a Deus, né, diante disso. Né? Então, né, o final, né, para quem é cristão ou se quer se interessar por estudo, o final de Salomão é triste, né? Porque ele deixou de adorar um Deus verdadeiro, né, para adorar os ídolos. Ele deixou se relacionar com a mulher do povo de Deus, da nação dos hebreus, para se relacionar com mulheres, né, de povos inimigos de Deus. Né? Aí a gente vê, né, quando a gente sai dessa contramão, né, a gente sai dessa contramão, né, e quando a gente tenta trabalhar o nosso, né, como diz, para a gente desenvolver, é necessário que a gente se desenvolva interiormente, a gente se desenvolva mentalmente, a gente faça esse trabalho, né, e a espiritualidade está relacionada a isso. Aí quando você sai desse foco, né, pensando que vai conseguir resolver as outras áreas da vida, aí que, né, a gente tropeçamos por quê? Né? Nós deixamos, né, de ouvir o conselho, né, do Deus Altíssimo, nós deixamos como se diz, de ter essa intimidade nas Escrituras Sagradas, né, de conhecer, né, como é o agir de Deus, para buscar conhecimento, né, naquilo que não tem utilidade nenhuma, né, em situações fúteis, né, em situações que vão só prejudicar o nosso relacionamento com as pessoas, que vão só prejudicar o nosso relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento com a família. Né? A gente costuma falar isso a gente troca um ambiente divino, um ambiente de Deus, né, por um ambiente, né, a gente troca um ambiente sadio por um ambiente tóxico, né, por um ambiente tóxico. Como a gente traduz isso? É como a gente deixar de buscar a espiritualidade, a gente deixar de ter uma intimidade com Deus, com o ser maior, né, ou com as Escrituras, e buscar o quê? Buscar resolver os nossos problemas na falsa religião, na falsa doutrina. Né? É o ser humano fazer isso. Isso que é um comportamento inútil, fútil do ser humano. E infelizmente a nossa sociedade a nossa sociedade, como se diz, a sociedade brasileira tem o costume de fazer isso. Né? E quando ela faz isso, ela acaba voltando pior. As coisas, como se diz, que estavam ruins, que estavam complicadas para a vida dela, vai se piorando cada vez mais. Né? Porque se ela, ao invés de ela buscar num Deus verdadeiro, né, que vai ensinar o caminho, né, que vai dar ela os parâmetros, que vai ensinar ela o caminho, que vai dar ela um caminho para ela chegar ao objetivo dela, o foco, né, ou que vai colocar pessoas boas no caminho dela, né, vai criar situações boas para ela, ela precisa buscar, né, caminhos, né, entrar em caminhos tóxicos, né, em caminhos poluidores, né, que vai só afundar cada vez mais ela
que vai cada vez mais afundar a vida dela, né? Vai cada vez mais afundar a vida dela. Aí a gente vê nessa situação de afundar, né? Quando eu falo de afundar a vida da pessoa, a pessoa se afundar, justamente o que aconteceu com Jonas, né? Se Jonas, por exemplo, se Jonas seguisse o caminho, fosse para Nínive, ele não foi para Nínive, ele desobedeceu a Deus. Se ele fosse para Nínive, né, ele com certeza ia encontrar pessoas que iam ajudar ele a cumprir seu objetivo. Qual a meta que Jonas tinha? Qual a meta que Jonas tinha? A meta que Jonas tinha era justamente pregar, né, corações endurecidos da cidade de Nínive, né, para as pessoas que estavam endurecidas, afastadas de Deus. Era levar, né, o evangelho, pregar, né, levar o nome de Deus, né? Mas ele, como se diz, na mente dele isso era muito difícil por causa da incredulidade, né, da idolatria dos ninivitas. Ele achava difícil, mas ele esqueceu, né, que se ele seguisse o caminho de Deus, Deus ia colocar pessoas no caminho dele que ia ajudar ele a falar, né, do nome de Deus para aquelas pessoas, né? Mas ele não quis isso, ele desviou do caminho de Deus, ele desviou da promessa que Deus tinha para ele. Aí o que acontece? Ele vai para um outro caminho, né? Ao invés de ele encontrar amigos, ele vai encontrar inimigos. Ao invés de encontrar pessoas que vão gostar dele, né? Que era para gostar dele, ele vai encontrar pessoas que vão odiar ele. Então o que acontece? Ele entra na embarcação como um desconhecido, as pessoas já estranham ele, joga ele aonde? Quem estava ali joga ele no mar e ele vai ser engolido por um peixe. Aí a gente vê o preço, né, a desobediência. E no final da história a gente vê, né, que ele é retirado da barriga do peixe, né, e ele é exortado por Deus devido à sua desobediência. A gente vê os caminhos, né? Jonas desobedecendo a Deus, indo por um outro caminho, né? Salomão, né, desobedecendo a Deus, né, deixando de adorar a Deus para adorar aos ídolos, né? E a gente vê essa parte da espiritualidade que a gente primeiro tem que buscar trabalhar o nosso interior, né? A gente tem que trabalhar o nosso interior para que nós possamos ser influência aqui fora, para que nós possamos ser influenciadores aqui fora, né, como se diz no mundo, né, que nós possamos ser um agente, mais um agente que possa contribuir para o desenvolvimento do mundo. Não que nós vamos mudar o mundo, ninguém muda o mundo, como diz. O ser humano não vai conseguir mudar o mundo, uma pessoa só não consegue mudar o mundo, só que nós podemos ser influenciador, nós podemos ser mais uma pessoa, nós podemos ser mais uma peça no jogo de xadrez para desenvolver, ajudar a desenvolver a humanidade. E como se faz isso? Se faz justamente quando a gente ouve, a gente é obediente, como se diz, na nossa vida cotidiana, que nós obedecemos. Isso acontece justamente quando nós obedecemos, quando nós seguimos, nós não desviamos do caminho, né? E quando a gente fala nessa parte do ser humano, ele, né, dele se autodesenvolver, dele saber trabalhar as diversas áreas da sua vida, no dia a dia, no seu cotidiano, ou como se diz, no ano, né, nos planos que ele vai fazer, é necessário que ele, como se diz, ele busque a espiritualidade primeiro, ele procure trabalhar a parte espiritual primeiro, para que possa desenvolver, planejar a sua vida. Ele não pode, como se diz, ele não pode estar colocando aquele velho jargão, né, ditado popular, carro na frente dos bois. Ele jamais pode colocar o carro na frente dos bois, né, porque quando chegar lá na frente ele vai cair, né, ele vai tropeçar, né, ele vai tropeçar, né, porque ele não procurou trabalhar a sua mente, o seu corpo, o seu interior, né. É necessário que trabalhamos o nosso interior, como diz, é necessário que façamos algo, né, que seja feito algo transformador no nosso interior, para que seja feito algo grande aqui fora, né, no exterior, né, no nosso mundo exterior. É por isso que é necessário que a gente trabalhe essa situação.
né? E a gente fala muito em relacionamento, porque muitas vezes há uma quebra de bons relacionamentos, porque há muito relacionamento tóxico, porque há muita construção de ambiente tóxico, é justamente pela falta de se trabalhar a parte espiritual, pela falta de trabalhar a parte interior, é justamente a isso, né? Como se diz, o ser humano deixa de buscar se alimentar saudavelmente, né? A parte espiritual, como diz, para encher o seu corpo de porcarias e coisas fúteis que não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Então a gente vê muito, a gente enxerga muito isso na vida espiritual, como diz, na vida cotidiana do ser humano, né? De não querer trabalhar o espiritual, né? Muitos abrem mão de trabalhar isso, né? Quando as pessoas abrem mão de trabalhar o espiritual, elas vão ter problema no seu trabalho. Ela vai ter problema no estudo, se ela está estudando, ela vai ter trabalho, ter problema no relacionamento, né? Ela vai ter problema, né, como se diz, no relacionamento com pessoas, ela não vai saber lidar com as pessoas, ela não vai ter autocontrole, né? E justamente a gente toca nessa espiritualidade justamente para uma situação que trabalha o nosso interior, né? É a situação que trabalha o nosso subconsciente, né? É a situação que depois que a gente buscamos essa conexão com Deus, a gente desenvolve, posteriormente a gente se desenvolve, a gente sente um corpo mais saudável, a gente sente um corpo mais equilibrado, a gente vai saber se relacionar bem com as pessoas, a gente vai saber lidar com as pessoas, né? A gente vai saber, principalmente, né, é necessário, né, que a espiritualidade ela ensina a gente a lidar com nós mesmos, né, e lidar com as outras pessoas, né, porque a espiritualidade, né, é algo que faz nos quebrar, essa conexão com Deus, é a gente quebrar os nossos egos interiores, né, nós quebrarmos os nossos achismos, nós vemos que nós não somos donos da razão, para a gente saber que ninguém sabe de tudo, né? Que nós vivemos nesse mundo, mas nós somos dependentes, né? Nós somos dependentes. Aí a gente fala que nós vivemos nesse mundo e nós somos dependentes de que? Principalmente, em primeiro lugar, de um ser maior que é Deus, né? E nós precisamos das outras pessoas, né? A gente precisa das outras pessoas, ou como as outras pessoas precisam de nós. Então ninguém, como se diz, ninguém é dono da razão. Então justamente que a parte conexão com Deus, a espiritualidade, ela desenvolve muito a pessoa, justamente isso, né? A pessoa saber se relacionar nos ambientes, né? A pessoa saberem se relacionar nos ambientes, né? E o que a gente acrescenta aqui, né, como se a gente dá como prova, é justamente hoje que diversas situações de testemunhos, né, de documentários, né, de pessoas, empresas, né, que tiveram pessoas que tiveram sua vida transformadas e empresas que venceram, como se diz, que chegaram aos seus objetivos justamente porque foram obedientes e procuraram, como se diz, trabalhar a parte espiritual, procuraram desenvolver a espiritualidade, colocar a espiritualidade na forma de trabalhar das empresas, na forma de trabalhar do profissional, ou como se diz, testemunhos, documentário de pessoas que mudaram suas vidas justamente por essa situação, essa conexão com Deus, essa, né, como diz, procuraram se desenvolver, procuraram, como diz, matar os seus egos, as suas vontades, né, e buscar se desenvolver na parte espiritual, né? Porque aí a gente vê que ela, como se diz, é um começo, ela é a força motriz para desenvolver as diversas outras áreas da nossa vida. Se nós queremos ter autoconhecimento, nós queremos ter disciplina, né?
se nós queremos se relacionar bem com as pessoas, se nós queremos se relacionar, saber se relacionar com nossos familiares, né? E a gente vê, né, que tudo isso, né, a espiritualidade é capaz, né, a vida espiritual é capaz de mudar, transformar a vida do ser humano, né, nas diferentes áreas, né, nas diferentes situações. Então a gente mostra nos estudos, né, a gente mostra, como se diz, nessa pequena pesquisa que eu fiz, né, as pessoas estão de acordo, né, que a espiritualidade é um grande influenciador, né, um grande responsável hoje no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento do ser humano, e tem a conexão com Deus, né? Porque a gente toca na espiritualidade, a gente não está colocando nas religiões do mundo, né? A gente está falando crença no ser maior, a gente está falando em crença no Cristo, né? No ser unigênito, Filho de Deus. A gente estamos tocando nesse assunto, né? Nós batemos nesse ponto e mostra o tanto, né, que ele é importante, né? E como diz, tão quanto é importante e quanto que ele está sendo uma força motriz no desenvolvimento das pessoas, né? Uma força motriz no desenvolvimento do ser humano, independente de qual área que seja. E quando a gente toca, né, no nome de Deus, quando nós nos tocamos no nome de Jesus Cristo, a gente vê que dois nomes estão acima de qualquer religião, de qualquer instituição, de qualquer raça, cor, crença, né? A gente vê, né, o tanto, né, que eles são importantes no desenvolvimento do ser humano, né? Aí a gente toca nesse ponto. Então, a minha live hoje, a pesquisa né, que eu fiz foi totalmente direcionada sobre esse assunto. E pessoal que está chegando aqui, ó, seja muito bem-vindo aqui, né? Haroldo Pereira, né? Antônio Gonçalves e Michele Silva. Haroldo Pereira é primo meu, Michele também é prima minha, né? E sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Então a gente tocando essa live, pessoal, a live aqui vocês têm total liberdade para fazer alguma pergunta, o pessoal que acompanhou a live inteira, né, do começo até o fim, né, vocês podem fazer qualquer pergunta para mim, né, deixar alguma sugestão, alguma coisa que vocês quiserem deixar aí, né, vocês podem fazer pergunta, né, que eu estarei respondendo, né, para vocês aqui, né, com a respeito, com o tema, né, espiritualidade no desenvolvimento de pessoas, né. Então a gente está colocando aqui justamente, né, a parte que não está relacionada à vida profissional, mas está relacionada, né, ao desenvolvimento do pessoal, do ser humano, né? Está falando como todo, né? A vida do ser humano, né? A vida íntima dele, né? A vida que né, como diz, que não vai se centrar uma só área, né? Não vai só centrar a vida profissional. Então eu até citei, né, os exemplos, né, de Jonas e Salomão, né? Foram homens que se desviaram, né, do caminho de Deus, né? Que desviaram do caminho de Deus e procuraram, como diz, seguir outros caminhos, né? E o final, né, e não tiveram, como se diz, tiveram uma consequência, né, devido à sua desobediência, né? E quando a gente toca nessa parte íntima nossa parte pessoal, né, é muito, e vai muito, como se diz, reflete tem a mesma semelhança, porque por mais, né, nós temos o defeito de querer agir
por nós mesmos. Nós temos um defeito de querer agir com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, né? Sem consultar a Deus, sem buscar uma força, né? Um ser maior, né? De desprezar a Deus primeiro, né? De desprezar a Deus. Aí, quando a gente vai ver lá na frente, né, como se diz, o tombo, a consequência, né? Vai ter uma consequência diante disso, né? Então a gente vê a situação que o ser humano ele tem a mania de querer resolver do seu próprio jeito, de querer resolver com as suas forças, né? Aí quando a gente fala de resolver com outras forças, né, a gente, né, a ligação, né, do desenvolvimento humano tem com a parte espiritual, né, com a divindade, né, quando a gente fala de Deus, né? Quando Davi fala, né, nos Salmos, né, não é pela minha força, e sim, né, em nome do meu Deus. Porque quando ele fala, não é pela minha força, mas sim em nome do meu Deus, ele sabia que ele sozinho ele não chegaria a lugar nenhum, né? Ele sabia que se ele usasse a força, só a força dele, né, ele era um homem limitado. Se ele agisse na contramão de Deus, desobedecendo a Deus, né, o tombo seria grande, né, lá na frente, né? Então, a gente vê a obediência, né, de Davi, justamente naquela parte que Davi e Golias, né? Ele fala, não é pela minha força, né? É em nome do meu Deus. Porque Golias, né? Golias era o filisteu, um homem mais velho que Davi. Davi era um jovem franzino, de pouca estatura diante de Golias, que Golias era um gigante, né? Um gigante de guerra, um guerreiro, né? Como se diz, com táticas de guerra militar, né? E a todo tempo afrontando, né, a Davi, afrontando o povo de Deus, né? Perseguindo o povo de Deus, né? E ele era soberbo, né? Golias era soberbo, né? Diante do povo de Deus, diante de Davi. Você não é de nada para mim, você é um franzino, né? E quando ele falava, antes de acontecer, né, do combate entre Davi e Golias, ele falava o quê? Eu vou, como se diz, eu vou te matar, né? Ele falava que ia matar Davi, né? Ia dar o corpo de Davi para as bestas feras, né? Para as aves do campo, né? Comer Davi, né? Ele já dava ali, ele era soberbo, né? Já dava, como diz, a vitória como vencido. Davi um franzino, né? Aí Davi só fala isso, ó, dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer, né? Não é pela minha força, mas sim em nome do meu Deus, né? Ele fala essa frase, né, antes né, do combate ali com Davi, né? Quando desculpa, o combate com Golias, né? Que ele vai pegar aquela funda, vai girar, né, e vai acertar a cabeça, né, do gigante Golias. Aí a gente vê o temor que ele tinha em Deus. Ele depositou toda a sua confiança em Deus, né? Ele depositou toda a sua confiança em Deus, né? E nós pegamos o nosso mundo real para a nossa realidade, e muitas vezes a gente somos soberbos, né? De querer resolver tudo sozinho. Eu resolvo isso, eu resolvo aquilo, eu sei isso, eu sei mais daquilo, né? Eu sei mais que ele, que eu tenho mais diploma, que eu tenho mais certificação, eu tenho mais conhecimento que ele, né? Aí que a gente cai, aí que a gente quebra a cara, né? Aí que a gente quebra a cara, né? Aí fala, eu estudei, eu fiz várias graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Uma pessoa que do campo, uma pessoa, como se diz, matuta, não sabe mais nada, não tem mais conhecimento que eu. Aí a gente vê que aí a outra pessoa quebra a cara, né? Que muitas vezes aquela pessoa que é matuta vai ter um conhecimento de vida tão grande, né? Que, como se diz, vai dar um banho, né, de conhecimento de quem acha que
que é o dono da razão, né? Então, como se diz, o desenvolvimento humano, nós trabalhamos a espiritualidade e desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento humano como se diz, é uma peça-chave, né? De reduzir, né? Como se diz, de diminuir, né? Pessoas ignorantes, né? Diminuir a ignorância que se tem no mundo, a soberba, o ego, né? Como se diz, quebrar a ignorância, como se diz, sabe, para que o homem entenda que ele não é o dono da razão, que ele é um ser limitado, que ele precisa de ajuda, ele precisa da autoajuda, né? Se ele quiser chegar a algum objetivo, se ele quer chegar a algum patamar, se ele quer alcançar algo, ele tem, como se diz, ele tem que se reduzir, né? Ele tem que se diminuir, né? Ele tem que se diminuir para que Deus, quando nós falamos na parte de espiritualidade, né? Para que Deus faça algo na vida dele. E a gente toca, né? Mais à frente, eu deixo aqui a liberdade para vocês. Se alguém quiser fazer pergunta, alguma coisa, quiser comentar aí, né, acerca do assunto, vocês estão com total liberdade para fazer comentários. A gente vê a nossa sociedade, mundo, né, as pessoas pensam, muitas vezes as pessoas pensam, não dão muito valor para essa questão espiritualidade, né? Pensa que isso muitas das vezes é balela, né? Que é balela. Pensa que a Bíblia é um livro qualquer, né? Pensa que a Bíblia é um livro comum igual aos outros, né? Dá descrédito para a Bíblia, muitas vezes dá descrédito para um cristão, né? Uma pessoa que crê em Deus fala, pensa que tudo que as pessoas falam é brincadeira, mas nós estamos se tratando aqui, né? Como se diz, de uma coisa seríssima, né? Nós estamos tratando de espiritualidade, né? É a coisa mais séria, né, da vida do ser humano, né? Justamente porque vai trabalhar o interior dele, né? Vai trabalhar, como se diz, o interior do ser humano, né? Como se diz, que vai trabalhar, que vai falar, né? Como se diz, do ser superior, né? Que tem autoridade para a nossa vida. Então, hoje, a espiritualidade, né? A crença, né? Nesse ser maior, a crença em Deus é levada como brincadeira, né? É levado de uma forma superficial, né? E a gente vê, é levado de uma forma superficial, e a gente vê que as pessoas estão levando na brincadeira, de uma forma superficial, dando descrédito para a Bíblia, dando descrédito para quem é Deus, dando descrédito para quem é Jesus Cristo, dando descrédito para quem o que é o Espírito Santo, né? E diante delas, elas dão descrédito e vê as coisas ruins acontecendo à volta delas, né? E vê aquela série de coisas, de tragédias, uma série de coisas ruins, de situações negativas, né? E vendo que tudo isso é resultado do descrédito que as pessoas dão diante de Deus, é resultado do descrédito que as pessoas dão diante com o nome de Jesus, ou com o Espírito Santo, ou com a situação espiritualidade, que isso tudo é resultado do descrédito, né? Da falta de amor do mundo, da desobediência do mundo, e elas veem, né? Elas estão vendo que isso é tudo uma consequência, mas elas preferem, né? Continuar dando descrédito, né? Pensa que elas não acreditam, né? Elas não acreditam como se diz, na inerrância das Escrituras. Elas não acreditam na inerrância das Escrituras. Elas não acreditam no poder infalível das Escrituras. Elas não acreditam no poder infalível que Cristo tem. Elas não acreditam no poder infalível que Deus tem, né? Que o Espírito Santo tem, capaz de mudar, como se diz, as circunstâncias da humanidade, né? Então elas, como se diz, elas estão persuadidas por algo natural, né? Elas estão persuadidas por Deus, pelo mundo natural, né?
como se diz, aquilo que o mundo natural produz, né? O que o entretenimento produz, o que a mídia produz, né? O que a mídia produz, né? Então elas estão alienadas, tomadas pelo mundo natural, né? Elas estão tomadas pelo mundo natural. Elas, como diz, elas só enxergam o plano natural. Porque elas enxergam o plano, elas só conseguem ter a visão, a conexão do plano natural, porque elas estão totalmente distantes do plano espiritual. E quando elas estão distantes do plano espiritual, elas estão distantes de Deus. Então, se elas estão distantes de Deus, isso impossibilita, né? Isso barra, né? Como se diz, isso é uma barreira para que elas não conheçam a verdade de Deus, né? Para que elas não conheçam a verdade de Deus. Então, é essa a situação, né? O plano espiritual, quando a gente fala desse plano natural, esse plano imaginar, muitas vezes de situações imaginárias, né? Por exemplo, né? Essa limitação, né? A gente vê em diversas situações, né? Por mais que você esprane as pessoas, como se nós vivemos num mundo tão distante de Deus, né? Nós estamos vivendo num mundo que é tão distante de Deus, de tamanha incredulidade, que, né, você pode expressar da maneira mais simples ou mais fácil, né? Para que as pessoas compreendam, elas não vão entender, né? Elas não vão entender, né? Elas não vão entender, elas não vão compreender o que é o verdadeiro sentido de espiritualidade, o verdadeiro sentido de fé e crença, o verdadeiro sentido que quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Não é, quando a gente fala quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, não é a gente falar eu creio em Deus, eu creio em Jesus, né? Eu creio no Espírito Santo. Isso é a coisa mais fácil, de boca é fácil, mas é uma coisa, a coisa mais fácil. Quantos, se você for falar para você, eu creio em Deus, quantos vão falar? Outros falam de um Deus desconhecido, quantos vão falar? Vai falar, eu creio no Espírito Santo, mas a ação, toda ação tem uma reação, né? Como se diz, quando há essa ação, há uma reação de transformação na vida da pessoa que crê. Há uma reação à transformação na vida da pessoa que acredita. Isso que é a verdadeira crença. Isso é acreditar em Deus. Esse é o verdadeiro sinônimo de acreditar em Deus. Esse é o verdadeiro sinônimo de acreditar em Cristo. A pessoa sente o sobrenatural, ela sente uma transformação. Ela consegue enxergar o agir de Deus na vida dela, né? Porque essa parte de crer, de discutir, né, como se diz, né, de levar em discussão, eu creio, eu acredito, mas há transformação sobrenatural, né? Quando a gente pega outro exemplo, a gente pega ali quando Paulo e Barnabé eles viajam, né, essas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu acho que ele estava, né, a viagem de Paulo e Barnabé está em Atos dos Apóstolos, que ele viaja até Atenas, né? Para quem não sabe, Atenas é a cidade dos deuses, da deusa Atena, né? Então, quando eles chegam lá, né, e o discurso de Paulo, né, o discurso de Paulo era sempre um discurso impactante. Ele era cheio do Espírito, de forma que as pessoas eram persuadidas por ele. Milhares de pessoas, gentios, incrédulos, judeus que confrontavam o cristianismo, que confrontavam Jesus, se converteram, né, ao Evangelho por causa das pregações, dos sermões de Paulo, né? E quando ele chega a Atenas, né, os atenienses eles faziam o culto, né? Eles faziam culto né, como se diz, Atena, né, a culto a Deus Atena, né? Mas quando ele chega, né, ele vai ter, né,
lá na cidade vai ter um monumento, né? E quando eles chegam lá, né? E a notícia que se tem é que aquele monumento fazia referência a quem? Né? A um Deus desconhecido, né? A imagem era o que? Fazia referência. Essa imagem aqui, essa estátua, nós fizemos para, né, o Deus desconhecido, né? E isso chamou bastante a atenção de Paulo, do apóstolo Paulo, de uma forma que, né, que Paulo pudesse explicar realmente quem era o Deus desconhecido, né? Eles imaginavam como diz, existia um Deus desconhecido, né? E o engraçado que, né, quando Paulo explica realmente quem é Deus, né, realmente quem é Deus, né, mas ele explica ali o Jesus Cristo, né? Ele explica ali no caso, ele procura pregar o Evangelho e falar, né, toda a história bíblica de quem foi Jesus, né, porque todo o ministério de Paulo, ele testemunhou justamente quem era Jesus, ele testificou Jesus Cristo, né, ele dava testemunho de Jesus Cristo, de quem foi Jesus Cristo, né, para que pudesse quebrar a mente, né, a cegueira dos incrédulos, né, e ele explica de uma maneira, né, fácil, né, contando a história do Evangelho com Jesus, né, o ministério, a pregação, o ministério de Jesus quando ele toca, né, Jesus ressuscitou dos mortos, né, e está à destra de Deus. Ele procura explicar a existência, né, falar de Jesus, né, de uma maneira tão simplista, né, e tão impactante, de forma simples, né? Paulo ele era o doutor na teologia, ele tinha todo o conhecimento, né? Ele foi um dos homens mais sábios na história do Evangelho, mas ele explicava de uma maneira simplista, né, que persuadia, né, e que chamava a atenção das pessoas, dos ouvintes. E ele ficou um tempo ali pregando, falando, né, dando sermão sobre Jesus Cristo. Ele fica ali um tempo, né, um bom tempo, né, que as pessoas, os atenienses ali, eles ficam curiosos, né, curiosos, que o objetivo dele era explicar que o Jesus era filho de Deus, aqueles que eles chamavam, né, que eles imaginavam ser o Deus desconhecido, né, e que não precisava tocar, erguer aquela imagem, aquela estátua por Deus desconhecido, não, né, pelo testemunho dele era a prova, né, de tudo isso. Então ele explica muito bem, e eles ficam maravilhados com o testemunho de Paulo, com a pregação de Paulo sobre Jesus Cristo. Eles ficam maravilhados, né, persuadidos, né? Aí quando Paulo termina, né, a pregação, eles ficam, né, maravilhados, impactados, né, de tanta sabedoria que Paulo tem. Aí quando eles chegam para Paulo, né, e elogiam Paulo, né, que de tamanha sabedoria, de tanto conhecimento, que, né, eles ficaram impactados. Mas ele falou: foi lindo o que você falou aqui, foi lindo, foi maravilhoso o que você falou aqui, né? Mas tudo o que você falou não me convenceu, né? Tudo que você falou não me convenceu. E mesmo, né, a maneira simplista, a maneira eloquente, a maneira sábia que Paulo falou, usado pelo Espírito Santo, mesmo assim eles não acreditaram no testemunho de Paulo sobre Jesus Cristo. Não, né, não convenceram eles, né? Aí vai acontecer que vai ter, né, quem já leu o livro de Atos, um paralítico. Pode vir aqui pegar um paralítico. Vai ter o paralítico, né, vai ter uma pessoa paralítica lá.
finalizando, pessoal, vai ter uma pessoa paralítica lá, né? E que nasceu com paralisia, que não conseguia andar, né? E Paulo vai andar, Paulo vai orar sobre aquela pessoa, né? E aquela pessoa vai, né, como se diz, vai ser curada. Quando ela é curada, eles, né, por falta de sabedoria, eles pensam que foi Paulo que curou. E não, vai pegar aqui. Espera aqui. Aqui. Desculpa aí, pessoal. Eles vão pensar que foi Paulo que curou o paralítico, né? Que Paulo e Barnabé curou o paralítico, né? E vou começar a adorar Paulo, pegar Paulo e Barnabé e carregar eles como, né? Pensando que eles são como fossem ídolos. E Paulo fala: não fomos nós que curamos, foi o Deus Todo-Poderoso, sabe? E mesmo assim não, eles e pediam para eles soltar eles, sabe? Que não foram eles, foram Deus, né? Foi Deus, né? Que eles deveriam agradecer, né? Adorar a Deus, né? Por aquele acontecimento, né? Mas mesmo assim eles continuaram ali, carregando Paulo, pensando que Paulo fosse um Deus, né? Que Barnabé fosse um Deus. A gente vê, né? A situação que a gente leva para a realidade que nós vivemos. Nós vemos essa situação dentro da nossa realidade que vivemos, né? Primeiro a situação de incredulidade, né? Como se diz nesse Deus Todo-Poderoso, né? O Deus desconhecido para muita, né? Por grande parte da humanidade que ainda não conhece Ele verdadeiramente, né? Que Ele é o autor das proezas, né? Dos milagres, né? Das coisas sobrenaturais que ocorrem na face da terra. Então a gente vê muito isso, né? Porque hoje, se algum ser humano faz alguma coisa, né, de grande impacto, né, ele acaba levando né, ele acaba levando a fama, o status no lugar de quem nos diz, de quem merece toda a glória, né, toda a honra e toda a adoração do mundo, que é Deus, né? E isso acontece muito no meio religioso, né? As pessoas estão substituindo a glória de Deus, né? As pessoas estão dando a glória que é de Deus para os homens, né? As pessoas estão substituindo a glória de Deus, né? E dando, né? Tirando a glória que é de Deus e dando a homens. E isso no sistema religioso já acontece há muitos anos, né? A glória de Deus como se diz, pisoteada, como se diz, imputada, a verdade é tão imputada que isso já acontece desde a fundação do mundo, desde os tempos de Abraão. As pessoas davam a glória a coisas imaginárias, né? E ao longo dos anos, né, se alguém fez um bem, foi um bom samaritano na face da terra, as pessoas estão vendo ele como ídolo e dando a glória que é de Deus para essas pessoas, né? Isso aconteceu muito, né? E acontece até hoje no romanismo, por exemplo. Eles dão a glória de Deus para os ídolos, para os santos, né? Como diz, para os ídolos. A glória é de Deus, né? Se uma pessoa ajudou muita gente, ou a pessoa recebeu cura por ser qualquer líder religioso que orou na pessoa, curou, não foi ele que curou, não. Foi o poder de Deus que curou. E as pessoas estão dando a glória aos homens, pensando que é o homem que a curou, que é o homem que está mudando, que a pregação do ser humano, não a explanação do evangelho de um ser humano, não sei o que, o jeito dele, né, que é ele que é o centro e não Deus, né? Isso é o maior erro, né, da humanidade, né? Isso é o maior erro como diz, que afeta até a parte da espiritualidade, né? Porque o homem está, como diz, se conectando, o ouvinte,
Ele está se conectando com o homem, se conectando, sendo persuadido pelo homem, não por Deus. Aí, quando há situação, né, quando acontece a situação, não há Deus, né? Não há vida espiritual, né? Como diz, não há vida com Deus. Se não tem vida com Deus, não tem vida espiritual. A vida espiritual é vida com Deus, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, falando de espiritualidade, né? No desenvolvimento das pessoas, né? Como o espiritual, a vida espiritual é importante, né? Para o desenvolvimento, para o bem-estar das pessoas. Então, essa é a live que eu deixo aqui para vocês. Agradeço todos, né, que participaram, estiveram comigo nessa live aqui de desenvolvimento humano, né, que é a última do ano, né? E aguardamos vocês na primeira live, né, de 2021, né? E agradeço mais uma vez, né, vocês, Amando Viana e Antônio Caetano chegou agora, né? Seja muito bem-vindo, né? Eu avistei vocês aqui. Agradeço de coração a vocês. Espero que essa live, né, possa ter ajudado, contribuído, né, para vocês, né, e contribuído, né, para o conhecimento de vocês, né, e só agradeço mais uma vez vocês, por mais uma vez vocês estarem aqui, né, participando das minhas lives, né, e desejo para vocês um ótimo final de ano, né, um ótimo Natal em Cristo Jesus, né, e um dia abençoado aí a todos aí que estiveram aqui nessa live. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima live.